A paz do Senhor para a igreja, amém? A paz do Senhor para a igreja, amém? Graças a Deus. Queridos, muito feliz essa manhã nós nos encontrarmos aqui na casa do Senhor. Muito bom. Primeiro dia da semana, as primeiras horas da manhã do primeiro dia, nós dedicarmos ao Senhor, estarmos na presença do Senhor, recebendo de Deus as orientações que Ele tem para os seus filhos, para a sua igreja, para o seu povo. E a lição desse dia, a lição de hoje, uma lição que falou profundamente ao meu coração. E ali, na classe dos homens, nós podemos aprender com o Espírito Santo de Deus coisas profundas. E eu creio que foi assim com cada classe, eu creio que foi assim com cada irmão. E a importância de que nossos corações estejam sempre sensíveis, não apenas para receber, mas para guardar, entender e pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Porque o que o Senhor fala para cada um de nós tem objetivo, tem um porquê de ser. Obrigado, querido. Ele não fala apenas para que isso seja um registro do que foi falado. Ele fala para que isso seja colocado em prática, para que isso seja um norte, uma bússola para as nossas vidas, para que nós possamos andar e viver de acordo com tudo aquilo que Ele nos ensina. Porque agindo assim, a nossa vida estará caminhando na direção exata, na direção que Deus determinou. E isso é bom para a igreja do Senhor, isso é bom para cada um de nós. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 20. Está meio... Números capítulo 20, os que acharam, digam achei. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. O título é As Águas de Meribá. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romães, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro, e se prostraram rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara, e com seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade, e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que temos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou a água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. A lição de hoje, ela nos
mostra Moisés subindo ao Monte Nebo e Deus mostrando a Moisés toda a terra prometida. A terra que Moisés sonhou em entrar. Todo aquele percurso, Moisés entendia que entraria com o povo naquela terra prometida. Seria o desfecho da promessa do Senhor, entrar na terra prometida. Mas houve um problema em Meribá, as águas de Meribá. E o Senhor deu orientações muito claras para Moisés e para Arão. Ele disse: falem a rocha, e ela verterá água. O grau de intimidade que Moisés tinha com Deus era tão grande, era tão tremendo, que não permitia a Moisés deixar de cumprir a ordem de Deus. Quando nós temos muita intimidade, quando nós chegamos a um grau de intimidade com Deus, a nossa responsabilidade com Deus também é maior. A Bíblia diz: a quem mais é dado, mais é cobrado. E o grau de responsabilidade de Moisés era muito grande, porque a intimidade dele com Deus era muito grande. Então ele entendeu muito bem quais eram as ordens do Senhor. E o que o Senhor tinha dito para ele: olha, fale a rocha. Ele não falou, ele feriu. Em algumas versões, a minha versão está bateu, mas em algumas versões está feriu a rocha. Fazendo isso, ele descumpriu aquilo que Deus tinha falado com ele, ordenado a ele. O perigo de não cumprir categoricamente aquilo que Deus fala conosco. Hoje nós sabemos que aquela rocha era Cristo, a fonte de água viva. E ele não poderia ferir essa rocha. Ele não poderia tocar naquela rocha com desrespeito com o que foi tocado, porque ela representava Cristo. Mas Moisés não sabia disso. Moisés não tinha essa noção, essa orientação. E isso vale para nós como sinal de alerta, porque nós somos seres espirituais, somos seres de carne e osso, mas também vivemos no mundo espiritual. E quando nós desobedecemos à vontade do Senhor, quando nós fazemos isso deliberadamente, nós estamos entrando num ambiente espiritual muito perigoso. Porque existem coisas mais profundas que nós não vemos, que nós não conhecemos, mas que elas estão acontecendo no mundo espiritual. E o que Deus fala? Qual é a orientação do Senhor? Apenas obedeça. Apenas faça o que é certo, apenas faça aquilo que foi ordenado a você fazer. Se você foi chamado para uma determinada obra, obedeça, ouça a voz do Senhor, faça aquilo que o Senhor mandou você fazer. Se Deus falou para você não fazer, então não faça. Porque desobedecer a Deus, desobedecer à orientação que nos é dada, implica em muitos resultados que podem ser negativos, que serão certamente negativos para a nossa vida, porque nós estamos em terreno espiritual. E o terreno espiritual, como nós já vimos em outras lições, acontecem guerras espirituais muito terríveis, grandes guerras espirituais, que nós interferimos. Nós interferimos positivamente ou negativamente. Se obedecemos ao Senhor, nós estamos interferindo nesse ambiente espiritual de forma positiva. Se nós desobedecemos ao Senhor, nós estamos interferindo nesse mundo espiritual de forma negativa, e os resultados voltam para nós. Olha o que aconteceu com Moisés: ele não pôde entrar na terra prometida. Durante muitos anos nós ouvimos pessoas dizendo, se perguntando, mas por que Deus fez aquilo com Moisés? Moisés era um homem tão bom, ele cumpriu tantas coisas, ele fez tantas coisas corretamente, só nessa ele falhou. Se Deus foi tão severo assim com Moisés, imagina conosco. Se ele fez cumprir a sua justiça com Moisés, porque não observou a santidade de Deus, imagine conosco.
se não observarmos a santidade do Senhor e não botarmos as nossas vidas diante do altar de Deus, para que as nossas vidas também sejam santificadas ao Senhor. Porque essa santificação nos leva para mais próximos de Deus. E aí no ambiente espiritual, nós estamos mais protegidos, nós estamos mais fortalecidos. E a igreja do Senhor caminha. Então o que nós vemos? Nós vemos o cuidado de Deus com Moisés. Apesar de dizer, você não vai conduzir esse povo, ele disse, Moisés, sobe ao monte, que eu te farei ver a promessa. E Moisés sobe até o Monte Nebo, e Deus dá uma visão ampla, um panorama geral, uma perspectiva total, do cumprimento da promessa, mostrando que tudo aquilo que tinha sido prometido estava se cumprindo. Deus não precisava fazer aquilo, mas ele fez porque ele amava Moisés. E ele queria que Moisés, nos seus últimos instantes de vida, tivesse alegria, não morresse triste. O cuidado de Deus nos detalhes. Ali na escola bíblica, nós falávamos, o Espírito Santo falava conosco, que Deus esteve com Moisés até o último suspiro. E Deus cuidou para que esses últimos instantes fossem de alegria para Moisés. Mas o que Deus mostrou para ele, Deus deu uma vista panorâmica. Deus mostrou a terra prometida. Deus mostrou o cumprimento da promessa. 360 graus, e Moisés pôde ver tudo à sua frente. Onde fica localizado o Monte Nebo? Onde está esse monte? Alguém sabe dizer onde está esse monte? Esse monte está aqui. Essa igreja é esse monte. Esse lugar é o monte onde Deus nos traz e onde Deus nos mostra a sua revelação. É aqui onde Deus nos dá o panorama da sua promessa. É aqui onde Deus sempre renova essa promessa conosco. É onde Deus chama a nossa atenção para que nós deixemos de olhar as coisas pequenas que estão no mundo, que nos atrapalham, para que nós tenhamos uma visão ampla daquilo que Ele tem para nós. Então, toda vez que nós entramos por essas portas, nós temos que ter o nosso coração contrito com Deus e o nosso olhar aberto, a nossa visão firmada em Deus, porque o que o Senhor quer nos mostrar é que o que Ele tem para nós é muito grande. E embora Moisés tenha olhado e tenha visto, mas não tenha entrado naquela terra, a terra que Deus promete para nós, a terra que Deus nos faz ver através dos olhos da fé, através dos olhos espirituais, é exatamente o lugar onde nós entraremos, porque a promessa se cumprirá na nossa vida, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, e essa promessa é para todos nós, é para a sua igreja. Ninguém ficará de fora, porque o Senhor tem promessa para cada um de nós. Se nós mantivermos os nossos olhos fixos no Senhor, não perdermos o foco, não olharmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas atentarmos em obedecer fielmente tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Porque o perigo de nos desviarmos daquilo que Deus quer para nós é muito grande, e isso reflete na nossa vida, reflete diariamente. Muitas vezes as coisas não estão bem e nós não sabemos, mas se nós fizermos uma autoanálise, se nós olharmos para os nossos passos, nós veremos que muitas vezes os nossos pés não estão no caminho que o Senhor determinou. E que muitas vezes as nossas ações, elas divergem da vontade de Deus, porque o homem é orgulhoso. Esse é um problema que acontece com cada um de nós, e eu sou o primeiro dessa fila. Eu sou o primeiro necessitado de ser quebrado no meu orgulho, para que eu possa estar totalmente debaixo da vontade de Deus. Porque se eu estiver totalmente debaixo da vontade de Deus, a obra de Deus se realizará através da minha vida.
E o projeto de Deus se concluirá através de mim. E tudo aquilo que eu preciso se estabelecerá através do poder de Deus. Porque problemas na vida todo mundo tem. Ali dizíamos, Moisés teve todos os problemas do mundo, porque o povo de Israel era um povo chato, era um povo problemático, reclamão. Um povo que tudo dava problema, eles não conseguiam enxergar, eles não tinham essa amplitude da promessa, eles só enxergavam o problema do dia, a falta, a escassez. Eles não entendiam que eles estavam no deserto, e o deserto é um lugar de escassez. Nós estamos nessa viagem, nós estamos nesse caminho, nessa peregrinação, nós somos estrangeiros aqui, esse não é o nosso lugar de descanso. Então, querer viver na plenitude das nossas realizações, irmãos, há coisas que nós não vamos conseguir realizar, temos que ter essa maturidade. Existem coisas que nós não vamos conseguir alcançar. Mas é porque a nossa pátria não é aqui, o nosso descanso não é aqui. Aqui é a nossa passagem. Nós estamos indo para um lugar bem maior, e quando nós chegamos aqui nesse lugar, o Senhor amplia a nossa visão. Ele nos dá um panorama maior, Ele diz, olha o lugar para onde vocês estão indo. Olha, Moisés, a realização da promessa. Olha a terra como é grande. Olha onde está ali. Ali vai ficar a tribo de Manassés, ali Efraim, lá é Benjamim, Dan. E o Senhor está dizendo, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. E se não tivesse, eu iria lá preparar lugar, mas a morada já está pronta, já está nos esperando. Mas nós precisamos ter essa visão. E precisamos entender que o Monte Nebo é aqui. E quando entramos, nossos olhos podem ver, os nossos olhos espirituais podem ver, podem enxergar. E essa perspectiva que Deus nos dá, através da sua promessa, de tudo aquilo que Ele tem para nós, fortalece a nossa fé. Nos dá mais força para caminhar. Nos faz enxergar que o problema do dia é o problema do dia, porque amanhã tem outro problema para resolver. E que esse problema de hoje não vai me parar, o problema de amanhã não vai me parar, porque eles são pequenos, porque o que Deus tem para mim é muito maior. É muito maior. E Ele mostra o caminho, Ele é a direção. Moisés tinha vários problemas. Ali nós dizíamos, no deserto é calor demais de dia, é frio demais de noite, mas o Senhor providenciou a coluna de nuvem para aplacar o calor do dia, a coluna de fogo para aquecer o povo à noite. O pão descia do céu, havia o maná, havia água que saía da rocha. O Senhor providenciava tudo. O Senhor cuidou de tudo. Cada problema que existia, o Senhor tinha a solução. Não é diferente na tua vida. Porque o Senhor Jesus é a nossa solução. Ele é a nossa coluna de fogo. Ele é a nossa nuvem que nos protege das paixões desse mundo. Ele é o pão da vida. Ele é a água viva. Do que você tem falta? O que te falta? O Senhor tem tudo para nós. O Senhor está conosco na sua plenitude. O Espírito Santo nos dá tudo aquilo que nós precisamos para continuar caminhando. Então as coisas do dia a dia, os problemas, eles são pequenininhos. Porque eu tenho um Deus grande, que me dá força, que me dá sabedoria, que me dá direção. Quando a nuvem se deslocava, era hora do povo levantar acampamento e seguir a nuvem. Para onde a nuvem vai? Eu não sei. Mas eu tenho que seguir a nuvem. Para onde a coluna vai? Eu não sei. Mas é para lá que eu vou. Porque não há outro caminho no deserto a não ser seguir a coluna de fogo. Porque o Espírito de Deus está ali. Para onde você vai? Qual é o teu caminho? Eu não sei para onde Deus vai me levar, mas eu vou seguir a palavra de Deus, porque é o único guia que eu tenho. É a única coisa que me dá direção. É a palavra do Senhor, é o Espírito de Deus que nos conduz. E Ele está nos conduzindo para o melhor lugar, que é o céu. É a salvação que é o nosso alvo. Aqui nesse lugar eu tenho amplitude, eu tenho essa visão mais amplificada. Eu tenho esse panorama aberto, eu vejo, o Senhor me lembra. Isso é cuidado de Deus. Ele não nos deixa esquecer que a promessa dele ainda está de pé, e Ele cumpre, porque Ele não é homem para mentir.
Então a nossa esperança precisa se renovar no Senhor todos os dias. Porque esse lugar não é o nosso lugar de descanso. Esse lugar é o lugar de passagem. Nesse mundo, somos estrangeiros. Mas eu vejo televisão todo dia. Eu vejo os programas de jornalismo. Então eu fico aflito. Eu fico nervoso. Meu coração acelera, pastor. Porque na política está acontecendo isso. A violência, as tragédias, a Covid. Nada disso é para você. Nada disso tem a ver com você. Porque quando nós não estivermos mais aqui, esses problemas continuarão acontecendo. E nós estaremos já num outro lugar. Mas todas essas coisas são para tirar a tua visão, para tirar o teu foco. E toda vez que você se deixa levar, toda vez que nós nos deixamos levar pelos problemas, pelos males desse mundo, nossa visão diminui. O foco fica embaçado. A amplitude da visão que Deus quer que nós tenhamos, ela diminui. Nós deixamos de olhar para a promessa para olhar para os problemas. Nós deixamos de olhar para aquilo que Deus tem para nós e olhamos para aquilo que o mundo nos oferece. E qualquer coisa que o mundo nos oferece não é bom para nós, porque nós não somos desse mundo. Nós temos um compromisso. E Deus quer que esse compromisso esteja acima de qualquer coisa, que é o compromisso com Ele. É o compromisso de seguir a sua palavra e cumprir o propósito e o chamado que Ele tem para nós. Para fechar, por falar em chamado, a importância de nós enxergarmos, vermos, entendermos que nós somos um povo diferente, um povo especial, porque fomos chamados para uma terra onde não há dor, não há morte, não há lágrima. É isso que Deus tem prometido para nós. Mas a obra, ela ainda está se realizando através do chamado que Deus tem para cada um de nós. E alguns entendem esse chamado muito rapidamente e se colocam à disposição de Deus para fazer a obra. Mas outros demoram. Nós temos o exemplo, por exemplo, de Gideão, que demorou para ouvir. Fez prova com Deus. Se molhar o algodão, a lã, né? E não molhar o chão, aí eu vou acreditar. Aí Deus fez, aí depois, não, mas agora eu quero o contrário. Jogou com Deus. E depois ele teve que lutar com um exército de apenas 300 homens para testar a fé dele. Mas Paulo ouviu rápido. O Senhor encontrou Paulo no caminho de Damasco, falou com ele, disse para ele, olha Paulo, duro será para você recalcitrar contra os agrilhões. Ou seja, se você desobedecer, vai ser duro para você. A sua desobediência não vai te trazer boas consequências. E Paulo, que ainda era Saulo, ficou 3 dias cego. E nós estamos falando o quê? De visão, né? De ampliar a visão. Mas o que Deus fez com Paulo? Na época, Saulo deixou ele cego por 3 dias. Mas foi nesses 3 dias que Saulo teve a maior profundidade e a maior amplitude de visão que ele teve em toda a sua vida. Porque nesses 3 dias ele pôde olhar para dentro de si próprio. Nesses 3 dias ele cego, ele não tinha condições de olhar para fora, para o que estava acontecendo fora dele.
e ele só podia olhar para si próprio. E tendo olhado para si próprio, ele viu tudo o que tinha feito, viu todo o seu passado e todos os erros que cometia. E pôde ver também a grandeza do chamado de Deus na vida dele e tudo aquilo que ele tinha que cumprir, tudo aquilo que ele tinha para fazer. E tendo essa noção, quando a sua vista foi restabelecida, a sua visão foi restabelecida, ele não perdeu tempo e ele voltou imediatamente para fazer a obra de Deus e começou o seu ministério imediatamente. E nós sabemos o que Paulo fez, ou o que Deus fez na vida de Paulo. Deus está nos chamando para ver o que Ele tem preparado para a sua igreja. Está muito claro, está muito nítido. Talvez nós não consigamos enxergar, porque precisamos fechar os olhos. Porque de olhos abertos, muitas vezes, nossa atenção é atraída pelo que acontece ao redor. A roupa do irmão, o carro que passa lá na rua, uma criança que entra. Mas de olhos fechados, nós podemos ver aquilo que o Espírito Santo nos revela. De olhos fechados, nós podemos ver aquilo que Deus quer nos mostrar. De olhos fechados, nós podemos olhar para dentro de nós mesmos e fazer uma autoanálise se realmente estamos vivendo na plenitude daquilo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. E de olhos fechados nós podemos pedir a Deus: Senhor, abra os meus olhos, olhos espirituais, para que eu possa enxergar nítida e claramente tudo aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor quer para a minha vida. E eu não quero viver 1 milímetro fora do plano que Deus tem para mim. Porque o que Deus tem para mim é maior. O que Deus tem para mim é grande. O que Deus tem para a tua vida é muito maior. É muito grande. E Deus te chamou. E se Ele te chamou, Ele te garante. E a promessa dele se cumpre porque Ele não pode mentir. Então que Deus possa abençoar os nossos corações para receber essa palavra e assumirmos o compromisso de, quando entrarmos para essa porta, enxergarmos com os olhos da fé toda a promessa que Deus tem para nós e vivermos essa promessa, porque essa é a promessa para a igreja do Senhor. A igreja que não pode ser parada, a igreja que não pode ser vencida, porque quem tem promessa do Senhor tem vitória garantida em nome de Jesus. Amém?